Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O nome é Miriam Anita, eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto bem bacana, escrito pela irmã Liane Nepomuceno, chamado Diante de Ossos Secos. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o que é o Manancial? É um devocional com uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como eu não escrevi uma linha sequer do que vamos ler, foi a irmã Liane Nepomuceno quem o fez, eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que entendi. E hoje, especialmente, eu quero mandar um abraço para a irmã Maria Alice, porque ontem ela me abraçou e disse que todos os dias está comigo. Então, meu coração está muito grato, que o Senhor seja engrandecido por causa disso. E assim como a irmã Maria Alice, eu espero que vocês também possam estar comigo e que possam compartilhar esta palavra, que é a palavra do Senhor, tá bom? Obrigada. Bom, irmãos, então vamos iniciar orando e pedindo ao Senhor que nos ensine o que precisamos aprender no dia de hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de lermos a tua palavra, ó Jesus, que nós possamos realmente compreendê-la, que nós possamos realmente colocá-la em prática, que possamos compartilhá-la. Ó Jesus, tem misericórdia de mim, que vou aqui contar aquilo que eu entendi, que tu possas realmente colocar na minha boca as palavras que tu acreditas que as pessoas precisam ouvir. E tem misericórdia de nós todos, porque somos todos pecadores, que tu possas sempre nos olhar através de Jesus Cristo. É em teu nome que pedimos, Jesus. Amém. Bem, irmãos, então nosso texto bíblico são 14 versículos do texto de Ezequiel, no capítulo 37. Que vai falar do Vale dos Ossos Secos. Bem, então vamos lá. A mão do Senhor veio sobre mim, Ezequiel, né? E o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda a parte e completamente secos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: Nosso Senhor soberano, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor e diga: Assim diz o Senhor soberano: Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu os observava, músculo e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetize sobre os ventos. Anuncie-lhes uma mensagem e diga: Assim diz o Senhor soberano: Ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado. O Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: Tornamo-nos ossos velhos e secos. Não há mais esperança. Nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: Assim diz o Senhor soberano: Ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e farei sair delas
Então trarei de volta a terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. E eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Olha que passagem grandiosa, né, irmãos? Que coisa mais incrível o Senhor dar vida a um vale de ossos secos. Bem, irmãos, então, olha, o nosso versículo de hoje é o 14, que diz: porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz os seus companheiros, fiz seus companheiros, palavra do Senhor. Bom, então olha só, Ezequiel recebe uma missão topástica, daquela super top e super difícil de cumprir. Por quê? Ele tinha que cumprir uma missão diante de uma geração seca espiritualmente. O pessoal estava todo desanimado, né? O povo de Deus estava achando, ó, para nós não tem mais chance, a gente já está morto, já está enterrado, para nós tudo está acabado. E aí o Senhor se revela, né? E aí o bacana é que neste texto que a gente acabou de ler, o Senhor coloca algumas verdades que nós vamos discutir aqui um pouquinho. Então, no texto a gente vai encontrar verdades para praticar num tempo em que a gente está como aquele povo lá, ó, sem esperança, triste, achando que nada vai dar certo, que a gente já esgotou todas as nossas forças. Acontece que aqueles que creem no Senhor sabem que Ele sempre virá em nosso socorro. Então, quais são as verdades que nós vamos hoje discutir, levando-se em conta esse texto que a gente acabou de ler, de Ezequiel 37? Então, são 4 verdades. A primeira delas é que a gente precisa ter a visão de Deus. A segunda é que a gente precisa vencer a incredulidade. A terceira é que a gente precisa ouvir e obedecer. E a quarta é que a gente precisa deixar o Espírito agir. Então, vamos discutir cada uma delas um pouquinho. Então, primeiro, a gente precisa ter a visão de Deus para enxergar dentro da realidade. Pois quando a gente olha com os olhos de Deus, a gente vê coisas que não via antes. A gente vê além do impossível. Quando pensamos assim, ó, não tem mais jeito, tá tudo acabado. Eu me esforcei. Não deu em nada. Quando a gente olha com os olhos do Senhor, a gente vê que o impossível se torna possível. Então, a gente tem que ter esse olhar. O nosso olhar deve ser um olhar de honestidade, como o profeta pôde olhar para aquele vale de ossos secos, né? Eu imagino aquele monte de osso seco, aquele monte de cadáver já desossado, de vai saber quantos milhões de tempo que tá lá, sem uma carninha no osso, sem um músculo, sem nada. Mas quando o profeta olha com os olhos de Deus, ele viu o impossível se tornar possível. Outra coisa, a gente tem que vencer a incredulidade. Mesmo que a gente enxergue como profeta aquela sequidão, aquele monte de vale, aquele monte de ossos secos naquele vale, a gente tem que acreditar que haverá mudança. Porque se a gente não tiver fé e que aquilo pode mudar, fé no Senhor Jesus, fé em Deus, fé no Espírito Santo, que Ele vai se revelar, Ele vai mover, Ele vai transformar, aí não tem nada que vai nos consolar, né, irmãos? Então, porque quando a gente não tem fé, a gente só tem a razão. Daí você olha para aquele monte de situação que não tem solução e fala, tá tudo acabado, né? Então, nós temos que crer que é no mover sobrenatural de Deus, por meio da fé, que a mudança vai acontecer. Não é bagunçado assim, do nada, não. Nós temos que crer que o Senhor pode transformar.
Aí a pergunta que não quer calar é: você crê que Deus pode mudar um cenário de ossos secos? Talvez o profeta não cria. E quando ele ouviu a voz do Senhor, ele entendeu isso, vencendo a incredulidade. É isso que nós temos que fazer. Porque quando Deus está no controle, no comando, tudo, qualquer coisa pode acontecer. Desculpem. Até um milagre o Senhor pode fazer. A terceira coisa que nós temos que ter em mente é que nós temos que ouvir, mas obedecer o comando do Senhor. Porque se a gente não obedecer, não adianta nada. Muitas vezes a gente quer fazer tanta coisa para Deus e só não quer obedecer. Então não adianta nada, né? Todo esforço que nós fizermos sem obedecer vai ser inútil. Então quando o Senhor falou para ele: profetiza sobre os ossos secos, ele imediatamente obedeceu ao Senhor. Mesmo que lhe parecesse aquilo assim, absurdo, cego, abmudo, né? Falou: nossa, vou profetizar. Mas ele acreditou. E aí quando ele acreditou e obedeceu, o Senhor pôde colocar em ação aquilo que ele havia dito. Então nós temos que falar a palavra de Deus em todos os momentos. Para quê? Para curar, para restaurar, para trazer vida, para que o Senhor possa realmente se revelar na vida nossa e das pessoas. Então é preciso ouvir e obedecer. E a quarta coisa é que a gente precisa deixar o Espírito Santo agir até o final do processo. Então nós temos que mergulhar nesse mover do Espírito Santo, né? A gente tem que lembrar que não é porque a gente quer, não é porque a gente vai se esforçar, não é porque a gente vai se dedicar, não é pela nossa força, não é pela violência, não é por nada disso, mas é pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, Deus começou a grande obra e Ele vai terminar. O Senhor não deixa nada pelo meio. Então, onde há morte, Deus pode trazer vida, né? Imagina, não tinha a mínima possibilidade de ali ter vida. Era um vale. Eu imagino que vale deve ser assim, muita terra. E o Senhor trouxe vida àqueles ossos, né? Então, onde tudo parece árido e sem solução, Deus pode regar e tornar aquele lugar um lugar fértil. Só que você tem que estar disponível para ouvir e obedecer ao Senhor. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Ouça e obedeça a voz do Senhor para trazer vida onde há morte. Bem, agora eu termino aqui, ó, deixando meu abraço de ursa. Lembrando que o abraço é um encontro, ó, de dois corações. O meu encontro de vocês, e nós podemos encontrar vários corações. E o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas nós que cremos que Deus pode transformar um vale cheinho de ossos secos, o abraço sempre dará certo. Também quero deixar aqui o nosso tema, que é o Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia em Jesus.